No programa de hoje, vamos conversar com o ex-ministro das Comunicações do Brasil, também atual deputado federal pelo estado do Ceará, do partido PDT, André Figueiredo. Seja bem-vindo, deputado, ao nosso Espaço Cidadão. Muito obrigado, Robson. É um prazer, uma honra participar do Espaço Cidadão, esse espaço de debates, de diálogos, não apenas com você, mas com todos os internautas que nos acompanham, com todos aqueles que realmente querem participar de um processo mais democrático de discussão dos principais problemas que afligem nosso país. E eu fico muito honrado de ter sido convidado por você para a gente ter esses minutinhos aqui de um grande bate-papo. Muito bem, prazer tê-lo conosco. E eu inicio a nossa entrevista pedindo que o senhor compartilhe um pouquinho, né, a visão, uma visão panorâmica em relação à atual situação política que o Brasil tem passado. Estamos aí já com a eleição começando a apontar, mas há muitas peças ainda se mexendo nesse tabuleiro da política e eu gostaria de conhecer qual é a sua visão em relação a esse quadro. Veja bem, Robson, na conjuntura nacional, o que nós estamos acompanhando é a repetição de uma polarização que ela persiste durante praticamente toda a retomada das eleições diretas no Brasil, com exceção talvez do ano de 1989, onde nós tínhamos realmente vários candidatos de alta envergadura. A partir de 94, nós começamos a ver uma polarização, inicialmente entre Lula e PSDB, e que os atores foram sendo substituídos, mas que em 2018 acabou o PSDB ficando de fora e entrou o Bolsonaro para polarizar com o PT. Nós temos absoluta convicção de que essa polarização ela não representa um caminho para o Brasil sair dessa situação de dificuldade que a cada ano que passa, vem piorado, né? Nós temos aí um Brasil do antipetismo e agora o Brasil do antibolsonarismo. E isso nós precisamos fazer com que o Brasil seja pensado em forma de um projeto. É por isso que nós apresentamos a pré-candidatura do companheiro Ciro Gomes, desde 2018, teve uma participação muito positiva, ficando em terceiro lugar com quase 13% dos votos. E, evidentemente, todas as pesquisas mostravam que se ele fosse para o segundo turno, muito provavelmente ele seria o presidente do Brasil, caso o PT, à época, pudesse ter tido uma visão mais global de país e pudesse dizer, olha, tudo bem, posso até abrir mão de ser o maior partido, mas não posso deixar o Brasil nas mãos de uma pessoa que não tem a menor capacidade para administrar o Brasil. E os últimos 3 anos a gente viu as consequências que é ter um Bolsonaro no poder. Então, nós continuamos apostando. Em 2022, nós temos a candidatura do Ciro para ser homologada na convenção que acontecerá no final de julho, e esperamos que esse caminho possa ser compreendido pela população brasileira como um caminho que tem conteúdo, como uma candidatura que tem coragem para efetivar as mudanças necessárias no nosso país e, acima de tudo, a experiência de poder dialogar com os outros poderes e ter a respeitabilidade do povo brasileiro e da comunidade internacional. Uma das coisas que a gente observa quando se fala nessa palavra polarização, né, que é até um pouco polêmico também, né? Não sei se talvez seja mais inerente ao próprio sistema presidencialista, com eleição em 2 turnos, talvez isso provoque esse tipo de situação, independente de quem esteja no poder e na oposição. Mas, ministro, uma coisa que eu gostaria de compreender de sua parte, né, por que, na sua avaliação, o então pré-candidato Ciro Gomes não foi ao segundo turno na eleição passada? E porque hoje haveria, pelo menos até agora, estamos aí em meados de março, porque ainda há essa dificuldade de ter mais expectativa de que ele possa ir ao segundo turno. O que é que falta na sua avaliação, ministro? Vamos trabalhar no seguinte prisma. O PT, ele tem capilaridade, pelos anos que passou à frente do governo federal, para dizer que o PT tem presença garantida no segundo turno, né? Então, o PT, ultimamente, em todas as eleições, desde 1989, com exceção de 98, quando não aconteceram 2 turnos, o
PT esteve presente nas eleições presidenciais. Então, é um partido que tem estrutura, que tem capilaridade, que tem militância, com todo respeito, mesmo com as divergências que nós temos. Só que, em 2018, nós tínhamos um sentimento antipetista que, digamos assim, se deu início praticamente nas eleições presidenciais de 2014, com polarização entre Dilma e Aécio, culminou com o impeachment e que ficou enraizado. Então, o PT ele tem um eleitorado garantido para ir para o segundo turno, quaisquer que seja o nome, né? E foi com o Haddad. Só que as pesquisas mostravam que se o PT fosse o segundo turno, que de fato iria, ele não ganharia no segundo turno, porque o antipetismo estava muito forte. Então, isso fez com que nós tentássemos, à exaustão, fazer com que o PT tivesse, digamos assim, uma atitude grandiosa, como a Cristina Kirchner fez na Argentina, que mesmo ela estando em primeiro lugar nas pesquisas, ela abriu mão, o hoje presidente, justamente porque sabia que, se fosse para o segundo turno, chegaria, mas não levaria as eleições. O PT poderia ter tido essa atitude grandiosa. Não fez. E isso fez com que o Ciro realmente, por conta da viabilização eleitoral do Bolsonaro, principalmente quando ele não participou de nenhum debate, né? Porque se o Bolsonaro participasse de algum debate, muito provavelmente ele derreteria. Então, teve aquela facada trágica, mas, por incrível que pareça, conveniente, para que a gente pudesse ter o Bolsonaro no segundo turno e ganhar as eleições presidenciais sem participar de nenhum debate, porque o debate certamente faria o povo brasileiro ver, já naquele momento, a incompetência que ele tem. Agora, em 2022, nós já temos o povo brasileiro sabendo quão incompetente, irresponsável e até mesmo criminoso o Bolsonaro é. Né? Nós temos aí mais de 650 mil vidas perdidas, pelo menos metade dessas vidas poderiam ter sido preservadas se a vacina tivesse vindo antes, né? Se ele não tivesse cometido, como líder da pátria, uma atitude de desdém, né? Principalmente nos períodos iniciais da pandemia, né? Querendo, digamos assim, contrapor governadores e prefeitos no sentido de que a economia não podia parar. Ora, se o lockdown não fosse feito naqueles momentos, nós estaríamos tendo talvez uma tragédia ainda maior. Então, o Bolsonaro ele vai responder por vários crimes por conta dessa pandemia, mas também pela omissão na condução de uma política econômica adequada. Hoje, ele tem um peso muito grande sobre as costas. Por isso que eu acho que o Lula está garantido no segundo turno. Eu vejo dessa maneira. Mas o segundo turno pode muito bem ser com a candidatura alternativa, e dessas que se colocam hoje, a do Ciro é a mais viável, porque tem conteúdo, tem experiência, tem condições de um bom debate, mostrando números, mostrando a caminhada dele e, principalmente, os caminhos que levam a um projeto de um novo Brasil, que é um projeto nacional de desenvolvimento, que, inclusive, ele formatou na condição de um livro muito acessível, linguagem muito fácil, que pode a população brasileira compreender que existem caminhos que possam levar o Brasil a um novo patamar de desenvolvimento, com um novo patamar de geração de emprego e renda a partir do momento que você retoma a capacidade de investimento, priorizando justamente não apenas o pagamento de serviços da dívida ou a própria amortização do principal, aumentando a taxa Selic. A cada ponto percentual que a taxa Selic aumenta, nós estamos vendo 34 bilhões de reais do orçamento brasileiro, é mais que quase 2 Bolsas Famílias, né, indo para o ralo, ou seja, para as mãos dos banqueiros. É um absurdo. Né? Então, nós temos que ter essa responsabilidade e saber de onde tirar o recurso para que possamos voltar a ter capacidade de investimento e, consequentemente, o Brasil possa crescer reduzindo desigualdades, não crescer apenas para abastecer os bolsos do topo da pirâmide. Estamos conversando com André Figueiredo, deputado federal pelo PDT, ex-ministro das Comunicações. Ministro, uma coisa que eu gostaria de compreender, né? Na sua avaliação, por que, mesmo com tudo isso que o senhor colocou em relação, né, a esse lado negativo de Bolsonaro, o senhor acredita que ele não estará no segundo turno? Eu faço a pergunta porque, pelo que a gente observa, pelo menos em pesquisas, a realidade mostra algo diferente, né? Que apesar de tudo isso, ele estaria no segundo turno, né? O senhor pensa diferente, por quê, né? Onde é que o senhor encontra a justificativa para acreditar que não irá para o segundo turno Bolsonaro, mas irá, por exemplo, Ciro Gomes? Veja bem, pesquisa, ela retrata a posição de um momento.
nós estamos literalmente prevendo que a situação do Brasil, notadamente por conta da pandemia, que graças a Deus estamos vendo seus efeitos sendo reduzidos. Mas essa crise que a guerra da Rússia e da Ucrânia está trazendo vai impactar diretamente no bolso do consumidor. O Brasil não fez, digamos assim, uma espécie de poupança para quaisquer crises internacionais possam ter seus impactos no Brasil minorados. O Brasil vai ver, nós já não aguentamos mais a gasolina no patamar de 7,50 quase, o botijão de gás quase R$ 8 no Rio Grande do Norte, por exemplo, em Natal, a gasolina chega a R$ 8. Nossa Senhora, então ninguém aguenta, daqui a pouco pode chegar perto de 10. Hoje em dia, você fazer uma viagem, por mais próximo que seja, já é uma despesa enorme. Né? E isso nós sabemos, hoje o transporte no Brasil é essencialmente rodoviário. Né? Se tivéssemos ferrovias, talvez não sofrêssemos tão grandes esses impactos. Então, eu vejo que está cada vez mais impactando no bolso do povo brasileiro e tudo isso somado a um cenário de desemprego, a um cenário onde a população em situação de rua cresce percentualmente, quase que em termos um crescimento geográfico, não é? É algo que a gente tem tudo isso em todas as regiões do país, a gente não vê mais apenas em São Paulo, Rio, ou Fortaleza ou Natal, a gente vê em cidades da periferia, cidades do interior, onde não tinham pessoas em situação de rua. Então, a geografia está sendo quase equânime, no sentido de ver pessoas cada vez mais com dificuldades, até mesmo de ter o que comer ao final do dia. E isso é fruto de um programa de um governo onde não existem programas sociais efetivos, né? Se trocou o Bolsa Família pelo Auxílio Brasil com pouca efetividade imediata e com vigência apenas no final desse ano de 2022, quer dizer, algo que deveria ser uma política de Estado, vira uma política de governo. E como é feito no ano eleitoral, uma política eleitoreira, né? Isso é muito crítico. Então, eu vejo que o Bolsonaro, que já teve digamos assim, um percentual muito alto de seguidores, de admiradores, está vendo isso tudo derreter. Hoje, a reprovação do Bolsonaro atinge índices extremamente elevados. E com o decorrer do processo, quando iniciar as campanhas e a gente for ver o Bolsonaro participando de um debate, a gente vai ver a pouca condição que ele tem, por exemplo, de ficar à frente do nosso país mais 4 anos. Já sabemos disso, mas a grande população brasileira vai poder se defrontar com aqueles que têm projetos e aqueles que não têm. Deputado André Figueiredo, e com relação se nós tivermos a concretização, ao contrário, do cenário com Bolsonaro e com Lula, qual será, por exemplo, a sua posição como deputado federal, o senhor que já foi, inclusive, ministro das comunicações no governo de Dilma Rousseff, se não me falha a memória, não é isso? Né? Sim, final do governo da Dilma. Final do governo da Dilma. Né? Então, assim, num caso como esse, né? Se nós tivermos esse cenário com Bolsonaro e Lula no segundo turno, André Figueiredo estará em qual palanque? E pergunto, qual será também a tendência de Ciro Gomes? Veja bem, nós temos, enquanto PDT, um compromisso com a democracia. Né? Desde a época do Brizola, eu sou do PDT há 37 anos, entrei ainda quando eu tinha 17 anos na universidade e tenho o PDT no meu coração. Né? Então, nós temos uma tradição de defender a democracia. Nunca poderemos estar ao lado de quem a repele, de quem é um entusiasta da ditadura, inclusive da tortura. Então, com Bolsonaro, nós nunca estaremos. Pode ter certeza disso, que o PDT sempre estará ao lado de quem defende a democracia, de quem realmente quer um Brasil com menos injustiça social. Cremos que hoje o melhor caminho é Ciro Gomes. Na eventual hipótese que eu espero que não aconteça de Lula ir para o segundo turno, evidentemente que nós estaremos ao lado do Lula. E para finalizar essa questão do cenário político, né, como é que o PDT está fazendo para tentar resolver, né, e na sua expectativa se conseguirá resolver, o problema interno do próprio PDT, nesse país continental que nós vivemos, onde há várias situações onde, por exemplo, o PDT já sinaliza, no próprio primeiro turno, a estar no mesmo palanque que o PT, o Partido dos Trabalhadores. É o caso, por exemplo, para citar um estado vizinho do seu estado do Ceará, o Rio Grande do Norte. O ex-prefeito de Natal, Carlos Eduardo, nunca teve histórico no PDT, né, era da família Alves no PMDB,
foi para o PSB por conveniência estar no PDT, mesmo sem muita expressão lá, e hoje deseja ser o senador da atual governadora Fátima Bezerra no palanque com Lula. Quando na eleição passada, mesmo estando no PDT, ele voltou, declarou voto, pediu voto para Jair Bolsonaro. Então, como é que o PDT imagina, digamos assim, tentar resolver esses tipos de problemas localizados? Não, veja bem, não é problema nenhum isso. Nós temos 2 palanques no mesmo estado. Você fala que a Fátima sendo candidata a governadora pelo PT e o Carlos Eduardo pelo PDT, nós temos todas as condições. Carlos Eduardo faz o palanque do Ciro, Fátima faz o palanque do Lula. No Ceará, vai ser o inverso. O candidato a governador vai ser do PDT, que terá o palanque do Ciro, e o candidato a senador, muito provavelmente, será o hoje nosso governador Camilo, que fará o palanque do Lula. Já fizemos isso em 2018. Em 2018, tivemos um palanque compartilhado, Lula e Ciro, né? O PT com Lula, desculpa, Haddad com Ciro, o PT com Haddad e o PDT com Ciro. Então, isso não é problema. Existem as peculiaridades regionais, como você bem falou, mas o projeto nacional ele é unificado. Então, todos os companheiros, de forma unânime, consensual, inclusive no encontro que nós tivemos no dia 21 de janeiro aqui em Brasília, nós fizemos, sem nenhuma contestação, a manifestação favorável à pré-candidatura do companheiro Ciro Gomes. Portanto, o PDT está unido em torno do Ciro. Palanques regionais vão ser respeitados, para a presidência, as composições. Então, para a presidência, existe o compromisso firmado com Ciro Gomes, e com relação digamos assim, essas questões locais, pode haver alguma flexibilidade, mas em relação a outros cargos em disputa, não em relação à presidência da República, não é isso? Sim, sem dúvida, sem dúvida. O PDT vota em Ciro, como o PT vai votar no Lula, é legítimo, natural, e é claro que isso poderá acontecer. Muito bem. E eu gostaria de conhecer um pouquinho, né, antes de falarmos sobre sua atuação em favor do Estado do Ceará e do país como deputado federal pelo PDT no Ceará, mas se o senhor pudesse falar um pouquinho sobre sua atuação como ministro, no período que esteve como ministro da ex-presidente Dilma Rousseff, na parte das comunicações, o senhor poderia destacar 3 ações que o senhor desenvolveu, né, que marcaram esta área de governo até o momento que a gente vive? Claro, Robson, claro. Eu passei 7 meses, né? Foi muito pouco tempo, é uma gravidez prematura, né? Mas sabia, até por conta das circunstâncias políticas, que esse tempo seria realmente exíguo, por isso que arregacei as mangas e fomos, digamos assim, destravando alguns projetos que estavam engavetados há algum tempo. Um deles era a migração das rádios AM para FM. Faziam 3 anos que o projeto tinha sido idealizado, mas não avançava. Eu me comprometi dentro de uma reunião dos radiodifusores, da ABERT, que em 60 dias nós teríamos, digamos assim, o processo sendo iniciado. E assim o fizemos. Em 42 dias conseguimos avançar e as primeiras rádios migraram para a MFM. Hoje já é uma realidade, quase todas as emissoras, até porque nós tínhamos que liberar a frequência de 700 MHz, que era da AM, para que nós pudéssemos também desligar a TV analógica. Né? A TV analógica, ela possibilitou a migração para a TV digital e, consequentemente, a ampliação da banda 4G para que as operadoras de telefonia celular pudessem também ter tanto um acesso à internet quanto um melhor poder de comunicação entre as pessoas de forma melhor. Hoje, quem tem 4G já vê uma diferença clara em relação ao 3G. E isso será também sentido com a tecnologia 5G. Inclusive, em 2016 ainda, nós fomos signatários lá no Congresso Mundial de Telecomunicações com a União Europeia e nós tínhamos a convicção de que em 2018 já veríamos o início da implantação. Estamos em 2022, ainda de forma muito, digamos assim, não muito célere, né? Estamos vendo começar a ser implantada. Enfim, o Brasil está um pouquinho atrasado. E, como eu disse, o principal, digamos assim, patamar eu não consegui, o principal pilar eu não consegui ver implantado, mas a gente deixou o alicerce formado, que era justamente da universalização do acesso à banda larga, que é a internet rápida. Conseguimos avançar e quitamos o satélite geoestacionário que foi colocado em órbita no ano subsequente, não mais no governo
da ex-presidente Dilma, mas no governo do Temer, era algo que estava sendo construído há mais de 2 anos e que ele deveria servir para levar a internet aonde a fibra ótica não chega, justamente interior da Amazônia, né, os locais mais distantes, mesmo da região Nordeste. Mas, infelizmente, a banda que serve a internet, que é a banda Ka, ela não está sendo pouquíssimo utilizada por parte do Ministério das Comunicações, como era um satélite compartilhado com o Ministério da Defesa. Então, nós temos a banda X, que serve justamente para patrulhar desde a Amazônia Azul, que é nosso mar territorial, até todo o território nacional. Ela está sendo muito bem usada. Enfim, o que nós precisamos é ter um governo que realmente pense a internet como instrumento de acesso ao conhecimento, né? Porque antes, ou você tinha muito dinheiro para comprar uma enciclopédia, ou podia morar num município que tivesse acesso a grandes bibliotecas, e se você não tivesse isso, você não ia ter acesso a conhecimento. Hoje em dia, se você tem uma internet rápida, tanto faz você estar na cidade mais pobre do interior do nosso Nordeste, quanto nos jardins, lá na capital de São Paulo, que você vai ter a igualdade do acesso ao conhecimento, e isso é imprescindível para um Brasil que quer se tornar menos desigual. Perfeito. Para finalizar, ministro, 3 ações de sua iniciativa, da iniciativa do seu mandato como deputado federal pelo PDT, né, que tem favorecido o estado do Ceará. Não, em termos de estado do Ceará, nós temos trabalhado muito na perspectiva de buscarmos tanto recursos de projetos federais que beneficiem estados mais pobres, isso foi o caso da Lei Aldir Blanc, né, onde eu fui dos coautores, e que fez com que o Brasil, principalmente as regiões mais pobres, não tivesse vendo seus artistas, a sua cultura sendo completamente sucateadas, principalmente durante a pandemia, onde não podiam acontecer shows, onde tudo estava muito restrito. Então, nós desbloqueamos 3 bilhões de reais do Fundo Nacional de Cultura para que nós pudéssemos levar recursos, tanto para artistas, quanto para pequenos projetos, quanto para ações de artesanato, de pequenos festivais, mesmo que online, para que esse setor não pudesse parar. Ao mesmo tempo, nós temos a necessidade de ver um orçamento que ainda é muito direcionado às principais capitais do nosso país, em termos principalmente das regiões sul e sudeste. Então, a descentralização orçamentária ela é indispensável para que mais recursos possam ser utilizados nas regiões, digamos assim, com menor potencial econômico. E eu sei que o Ceará tem sido um grande exemplo para o restante do Brasil, porque é um estado que investe, tendo uma poupança, tendo uma gestão fiscal que é exemplar para o restante do Brasil. Então, a gente poupa, mas o que a gente poupa, a gente consegue sempre ter uma reserva para investir e, consequentemente, gerar empregos. E tem um projeto agora que a gente tem certeza que vai ajudar muito todo o Sistema Único da Assistência Social, que é a PEC 383, que vai destinar 1% da receita corrente líquida para o Sistema Único de Assistência Social, que é o SUAS. Hoje nós temos programas como o Auxílio Brasil, como o BPC, que é o Benefício de Prestação Continuada, né? Vários programas sociais, mas nós não temos uma gestão com a infraestrutura necessária, com a remuneração adequada, com a valorização dos nossos profissionais. Hoje, para o sistema SUAS, nós temos aproximadamente 1 bilhão e 200 milhões de reais. Se nós conseguirmos, e hoje mesmo eu falei com o presidente Arthur Lira, aprovar essa PEC 383, nós teremos, em 2 anos, um valor anual de 8 bilhões de reais. Isso vai servir com que essa população mais vulnerável, e a gente, quando fala nisso, a gente tem que sempre ter um olhar atento muito para a região Nordeste, a gente vai ver que a gestão do Sistema Único de Assistência Social realmente vai ter o alívio que merece ter e os investimentos que poderão fazer desse sistema algo semelhante ao que é o SUS. O SUS é um exemplo, nós conseguimos vacinar mais de 80% da população brasileira porque temos uma rede de saúde pública que é exemplar. Então, precisamos também ter uma rede de assistência social que tenha todas as condições de prestar esse grande serviço e, consequentemente, reduzir a vulnerabilidade do nosso povo. Quero agradecer a participação do ex-ministro das Comunicações no governo Dilma Rousseff, André Figueiredo, deputado federal pelo PDT. Seja sempre bem-vindo e eu deixo um momento final para suas despedidas, com alguma reflexão junto a todos aqueles e aquelas que nos acompanham nesse momento. Perfeito, Robson. Quero mais uma vez agradecer aqui o espaço, dizer que foi uma honra muito grande de participar do Espaço Cidadão,
nesse diálogo com todos os internautas que o acompanham no Brasil inteiro e fazer sempre, digamos assim, aquele apelo que nós tenhamos em 2022, que é o ano dos 200 anos da independência do nosso país, que também Brizola, que é meu eterno líder, faria 100 anos se fosse vivo, que nós tenhamos em 2022 o ano do retorno da esperança do povo brasileiro, que nós possamos fazer de um processo eleitoral que em breve se iniciará um momento de reflexão para que a gente não vote sem pensar, sem raciocinar em relação às consequências desse voto, que nós possamos realmente passar o Brasil a limpo e construir nos próximos 4 anos um Brasil verdadeiramente do nosso povo, um Brasil onde o ódio e a intolerância que se instalaram há uns 4, 5 anos atrás, que eles possam dar lugar à união, à fraternidade, à amizade, à alegria, que sempre foi uma característica grande do povo brasileiro. É digamos assim, essa mensagem que eu deixo no final desse nosso bate-papo, mais uma vez agradecendo a você e a todos que nos acompanham nesse programa. Muito obrigado.